como Deus responde. Se estamos falando de como Deus responde, certamente há uma pergunta. Se estamos falando de como Deus responde, há de haver uma comunicação. Quando eu fiz faculdade, há muitos e muitos anos atrás, na comunicação tinham apenas alguns elementos, que eram o emissor, a mensagem, o receptor e o retorno, que era alguém que respondia aquela mensagem. Mas hoje eu vou acrescentar alguns elementos que foram incorporados ao longo desses meus 20 anos de faculdade atrás, né? Então nós temos alguns elementos que foram incorporados. Então, ao invés de 4, hoje eles são 7 ou 8 elementos. Mas o ato de comunicar-se é essencial, tanto para os seres humanos como para os animais. Uma vez que é através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimento. Nesse caso específico, nós estamos falando da nossa comunicação com o nosso Pai. Então, se estamos falando de uma comunicação de maneira geral, ela vai exigir de nós alguém que fala uma mensagem para alguém que recebe essa mensagem, interpreta essa mensagem e nos devolve essa resposta. E esse é o tema, como Deus responde. Mas por que nos desejamos comunicar com o Criador? A palavra nos diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. O homem está preso ao tempo cronológico, mas Deus não está. Ele é eterno. Somente em Deus podemos compreender esse anseio relatado, pois é fundamental que o homem busque o Pai para tal compreensão. Deus já sabia que, quando nos fez, Ele deixou em nós um desejo pela eternidade, um desejo pela comunicação com o divino, com o eterno. Em Eclesiastes 3:11, eu vou ler para vocês, diz que Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. E esse é o ponto, porque muitas das vezes nós não compreendemos a resposta que Deus dá às nossas orações. E muitos que são cristãos aqui já ouviram que Deus não nos deixa sem resposta. Mas é importante entendermos que tipo de resposta teremos, quais os sinais de que nossos questionamentos, que as nossas orações estão sendo respondidas. A questão é que queremos nos comunicar com o Criador, mas estamos presos à nossa linguagem, à nossa cultura e à nossa forma de comunicar. Por isso precisamos meditar e nos esforçar para estabelecer uma comunicação eficaz com o Pai. Uma comunicação eficaz, ela não tem nada a ver com eficiência. Porque se partimos do pressuposto que eu tenho que ser eficiente na minha oração, ou seja, eu faço ela muito bem elaborada, eu faço ela de maneira concisa, eu tenho organização das minhas ideias, todas as vezes que eu for orar, eu estou partindo do princípio da minha eficiência, então Deus vai me ouvir pela minha eficiência. Mas não, Deus nos ouve pela eficácia da nossa oração. E o que é uma oração eficaz? É uma oração feita de todo o coração, é uma oração espontânea, é uma oração perseverante, é uma oração em que eu, com a intimidade devida que tenho com o meu Pai, eu falo, verbalizo para Ele, boto para fora tudo aquilo que eu tenho de sentimento, de agonia, a minha mensagem. Vamos voltar lá na comunicação. A minha mensagem para com o meu Pai, ela tem que ser eficaz de maneira que traduza exatamente aquilo que Ele quer que seja dito. Aquilo que eu quero dizer, se Ele... Porque assim, Deus, muito antes de falarmos, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Ele nos criou com Ele para que nós o amássemos e para que nós estabelecêssemos um relacionamento com Ele. Um filho, quando é recém-nascido, não compreende o que o pai fala. Faltam elementos na comunicação.
Já existe o amor, você já é filho, ele é seu pai, mas ainda a relação ainda não está fechando um circuito. Ela não está indo e recebendo o feedback. Você não tem esse feedback ainda, enquanto criança, enquanto imaturo, porque você não entende, vocês não estão na mesma linguagem. E para que haja uma comunicação é necessário que tenhamos os vários elementos. Então vamos lá. Emissor, quem envia a mensagem? Todos nós, eu, você, todos nós seres humanos. Mensagem, aquilo que o emissor transmite, ou seja, as nossas orações. Como serão essas nossas orações? Elas podem ser de súplica, podem ser de agradecimento, podem ser de intercessão. Todas essas mensagens são válidas, todas essas mensagens são ouvidas pelo Pai. Receptor da mensagem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Canal é a via pela qual eu expresso a minha mensagem. Então pode ser através do meu falar, mas pode ser também através dos meus pensamentos. Porque na verdade nós não precisamos dizer, porque a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Só que muitas das vezes, na nossa comunicação com o Senhor, e em toda comunicação, em todo processo de comunicação, existe o famoso ruído. E o que seria o ruído? Seria aquilo que impede que a minha mensagem chegue límpida, que a minha mensagem flua. E muitas vezes nós mesmos somos os causadores desses ruídos. Por dois motivos que eu vou citar aqui. Primeiro, porque eu acho que Deus é inacessível e Ele não vai agir em meu favor, que Ele não vai me responder. Esse é o motivo de gerar um ruído na nossa comunicação. O outro motivo de gerar ruído é quando eu penso que Deus já sabe de todas as coisas, não precisa de eu me preocupar, não precisa de eu verbalizar, não precisa de eu falar nada. Então nós mesmos vamos colocando condições para que a nossa mensagem não chegue de maneira eficaz ao nosso Pai. E por isso não temos o feedback, por isso não temos o retorno que esperamos. Mas então, se estamos falando aqui de como Deus responde, nós estamos falando de um ser humano com um ser celestial supremo que é Deus. Se estamos falando disso, a única maneira que temos de enviar a nossa mensagem ao nosso Criador é através da oração. A única maneira que temos de falar com Deus. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus, fruto de um relacionamento. Deus aguarda por isso. Veja bem, eu já ouvi do nosso pastor Paulo Júnior uma vez, que existe muitas das vezes uma formalidade em algo que deveria ser de foro íntimo, de um relacionamento muito peculiar. Por exemplo, a gente às vezes vai falar com Deus, a gente quer mudar o tom de voz, a gente quer usar palavras difíceis, a gente quer fazer um tanto de coisa que no dia a dia você com seu pai natural você não faria. Imagine você sentado à mesa com seus familiares, com seu pai e falasse: "Ó pai, por favor me passe a vasilha de arroz." Entendem? Não estou dizendo que isso é pecado. O que eu estou querendo trazer aqui é que isso não é necessário. Isso não torna a minha comunicação eficaz. O que torna a minha comunicação eficaz é o meu coração quebrantado, entendendo com quem estou falando. Eu sei a minha posição de filho e sei a posição de Deus, que é meu Pai. Isso faz a minha oração ser verdadeiramente respondida. Isso faz a minha intimidade com Deus ser cada dia maior. Veja bem, eu trabalhei durante um tempo como motorista de aplicativo. E, metaforicamente, eu colocava Jesus no banco da frente.
Aí eu ia conversando com ele: Senhor, essa corrida eu pego ou não? Esse rapaz aí eu levo ou não levo? Entende? Sabe, não tem muita coisa de ser desenhada, não tem que ser muito elaborado, não precisa disso. O que precisa é quando eu tinha muita intimidade com meu pai, a gente brincava, a gente conversava, era totalmente livre a nossa conversa, não tinha milindres. E com Deus também é assim. Você tem que externar, amado. E outra, Deus sabe já exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você fez, com qual intenção você fez. Ele só quer ver a sinceridade do seu coração. Ele quer saber se de fato você está fazendo um teatro. Às vezes você está aqui num ambiente de muitas pessoas e você faz aquelas orações lindas, maravilhosas, mas e lá dentro? Era isso mesmo? Para ele não vai. Para nós talvez você pode até nos impressionar, mas para ele não. Ele sabe exatamente o que você precisa, sabe com que intenção você está pedindo, sabe todas as coisas. E é muito comum, enquanto cristãos, muitos mesmo, eu até fico impressionado com isso. Muitos querem ouvir só sim. Muitos querem ouvir apenas o sim. E como filhos, sabemos que nossos pais podem dizer 3 possibilidades: sim, não e ainda não. Por exemplo, o ainda não. Uma criança de 10 anos vai chegar ao pai, o pai pode ter as melhores posses, fala: pai, eu quero um Porsche, eu quero um carro conversível, eu quero um carro, eu quero dirigir. Filho, ainda não. Uma mocinha com 12 anos, pai, eu quero me casar. Filha, ainda não. O ainda não existe. O ainda não faz parte da resposta de Deus. Ela vai se tornar sim ou não num futuro. Mas pode ser que naquele momento ela seja ainda não. Quando você pede uma coisa para o seu pai e ele não te dá, lá na frente talvez você até esqueceu porque Deus já te levou para outra área e aquilo passou. Mas o ainda não é uma possibilidade. A possibilidade do sim é boa. E a gente, às vezes, se apega em alguns versículos, como, por exemplo, João 13,14, falando de sim. João 13,14 fala: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Opa, posso pedir qualquer coisa? Acrescento no final da minha frase: em nome de Jesus. Então eu fiz, está na Bíblia, está escrito que eu pedi, eu vou receber. Então eu coloco um em nome de Jesus no final e vai acontecer. É assim que funciona? É assim que Deus age? Sabe por que não acontece, amado? Porque às vezes você está pedindo alguma coisa, usando em nome de Jesus, mas não é aquilo que é a vontade de Jesus para a sua vida. Muitas vezes, a gente recebe não. E nós não nos conformamos. Nós não nos conformamos. E a gente não olha para a Bíblia para ver quantos nãos tiveram de pessoas muito melhores do que nós. Jesus Cristo recebeu não. Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas, todavia, porém, contudo, que a sua vontade seja feita. Moisés recebeu não. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. É não. Davi, a espada nunca se apartará da sua casa. É não, não se apartará. Vai ser uma vida de truculência, de parentela contra parentela. Não vai ter um mar de rosas, Davi. Paulo, creio que todos esses que eu falei, e agora Paulo, tinham uma vida com Deus mais intensa do que a nossa, com muita intimidade. Paulo pediu para que Jesus tirasse o espinho na carne, e Jesus falou o quê? Não! Então, às vezes, vocês acham que eu estou aqui hoje para dizer que vocês têm que orar porque a vontade de vocês vai ser feita? Não. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que nós vamos orar sim, mas a vontade de Deus é que vai ser feita em nossa vida.
O que nós precisamos aqui é de termos maturidade, com intimidade que temos de andar com o Pai, de entender que essas três possibilidades existem e que em nenhuma delas Ele nos abandonou. Nessas três possibilidades Ele está conosco, porque os planos dele são sempre melhores que os nossos. Às vezes eu quero ir para Z. Aí, para ir para Z, eu peço Y. Sabe o que Deus faz às vezes? Não, eu vou te dar o A, porque você tem que passar um estágio ali no A, depois eu vou te levar no B, depois você vai para o C, depois você chega lá no Z. Pode acontecer. A gente, às vezes, quando está no meio, participando do processo, você não entende. Você não consegue captar a dimensão do que Deus tem, mas Ele já viu o final do seu filme, meu querido. Ele já sabe como vai terminar. Então, agora, o que nós não temos condição nenhuma é de colocar Deus na posição de ser humano. De pensar, Deus, você não fez por quê? Ele tem todos os motivos, Ele sabe de todas as coisas, e Ele vai fazer conforme Ele quiser. Ele vai dizer sim quando Ele achar que é, quando Ele entender que o sim é melhor para você. Ele vai dizer não quando Ele entender que o não é melhor para você. Ele vai dizer espera, porque é o melhor para você. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Veja bem, aqui Paulo está dizendo para não orar? Não está dizendo para não orar. Está dizendo que é para nós orarmos. Apresentarmos a Deus as nossas petições com orações e súplicas. Mas a paz de Deus guardará o nosso coração, seja qual a resposta for. O que nós não temos entendido é que Deus está no controle de nossas vidas. A gente é que nem um bebê mimado e chora e pede uma coisa e dá birra. E esperneia no chão. Assim como eu fico envergonhado como pai, eu penso que Deus fica envergonhado, falando: meu querido, eu estou andando com você, eu estou te guardando, eu estou te livrando, eu tenho te abençoado desde o dia que você nasceu, e você ainda está fazendo escândalo porque você quer que a sua vontade seja feita. Precisamos entender que enquanto filhos, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Deus, a nossa mente e o nosso coração são dele. Nós pertencemos a Ele, e Ele há de fazer aquilo que é melhor para nós, e nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar mesmo. Não vai faltar luta, não vai faltar problema, mas não vão faltar bênçãos. Como foi cantado aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós não estamos aqui falando como Deus responde, de uma forma para que a gente pense que é um método de oração. Não, nós não estamos aqui para falar disso. Nós estamos aqui para dizer que nós temos que ter maturidade, para entender e aceitar os desígnios do Senhor para as nossas vidas. O versículo base dessa meditação de hoje está em Efésios 6,18. Orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Perseverar em oração é mais do que todo dia eu repetir uma oração específica como o Pai Nosso. Às vezes eu vejo em jogos de futebol, os jogadores se abraçam ali e falam blá 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 blá. Você entende? Pai Nosso, céu, santificado seja o nosso nome. Não é isso. Não é isso. Persistir em oração é, em todo o tempo, você ter consciência da presença de Deus em sua vida e estar diretamente ligado com Ele em tudo que você vai fazer. Minha esposa até acha, há uns tempo atrás, ela falava para todo mundo: o André, até para pedir vaga no estacionamento, ele ora. Mas meu pai, ele está ali, ele está disponível, eu posso pedir qualquer coisa. Pode me dar a vaga que eu quero ou não. Mas é coisa simples, mas é desde coisas mínimas até as mais complexas. Nós temos um Deus todo-poderoso
que nos criou para que nós nos relacionemos com Ele, para que nós possamos pedir em nome de Jesus tudo aquilo que quisermos. E, se de fato for em nome de Jesus, isso irá acontecer. Agora, veja bem, de que forma Deus responde? Sobretudo, Ele responde através da palavra dEle. Ele responde, sobretudo, através da palavra dEle. Mas Ele pode responder em sonhos, Ele pode responder em visões, Ele pode responder através da boca até de um incrédulo, de um ateu. Deus pode falar com você. Ele pode também responder de maneira audível. Mas eu acho que se você estiver no seu quarto orando, e você ouvir uma voz falar, Ramalho, Ramalho, eu sairia correndo. Porque não é uma coisa comum, mas não é impossível, ninguém está dizendo isso. O que acontece é que nós queremos que Deus cumpra o nosso plano, mas na verdade nós temos que orar para que Deus cumpra o plano dele em nossas vidas. São coisas completamente diferentes. Podem coincidir? Podem. Sabe quando coincide? Sabe quando eu sei que a minha oração foi respondida? Primeiro, quando eu tenho paz. Fiquei em paz. De repente, um irmão vem e fala algo comigo. Depois, outra pessoa vem, fala sobre aquele mesmo assunto, nem se conhecem. Às vezes eu ligo o meu celular, a minha internet, uma pregação falando exatamente daquilo que eu preciso. Aí Deus falou comigo, porque testifica. Entende? Testifica. Testificar é isso, é você ter a confirmação de que Deus falou com você de mais de uma maneira. Isso fica menos perigoso. Isso tira o nosso coração enganoso da jogada. Porque quantas vezes nós já oramos, já querendo a resposta e falando, não, está confirmando, está confirmando, está confirmando. E depois não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Eu já morei em Manaus por 6 anos. E um dia minha esposa conversando por telefone com a filha dela, nós à mesa jantando, e ela falou, a filha falando da dificuldade da minha sogra, que morava aqui sozinha, e nós tão distantes, por que a gente não vinha embora, o que a gente estava fazendo naquele lugar, tão longe. E eu ouvindo e falando, sai daqui é nunca. Da minha, fiquei tranquilo, não sai. Minha esposa terminou a conversa, fomos dormir e tal. Eu orei a Deus. À noite, orei a Deus. No outro dia pela manhã eu levantei falando, Zé, nós vamos embora. Ela falou, como assim nós vamos embora? Eu falei, nós vamos embora. E nós já tínhamos tentado vir embora 3 ou 4 vezes, a gente não tinha dinheiro para trazer a nossa mudança, que era caríssimo, a gente não tinha dinheiro para as passagens aéreas, a gente não tinha... Amados, em 1 mês, estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Mas outras vezes nós já tínhamos tentado e não tinha dado certo. Era o ainda não. E agora é o sim. E vai ter vezes que vai ser não. O que nós temos que ter, gente, é a certeza de que esse sim é de Deus, que esse não é de Deus, e que esse espere é de Deus. Nós temos buscado muitas fontes, mas nós só temos uma fonte. É apenas alguém, apenas o Senhor que vai nos dar esse feedback. É apenas Ele, apenas Ele. Nós não temos que consultar. Não podemos, nós somos cristãos, não há outra fonte de consulta que não seja o nosso Senhor. Não há outro a quem a gente direciona as nossas orações. E aí a gente fica às vezes em dúvida assim, mas eu posso orar para Jesus? Porque fala que a oração a gente tem que direcionar para Deus, mas Jesus é Deus, nós temos um Deus trino. Então não há problema em você conversar com Jesus, porque na verdade quando a resposta vem através do Espírito Santo. Então, Deus falando também, mas através do Espírito Santo. Então, eu peço em nome de Jesus e Deus responde através do Espírito Santo. Já estou encerrando. Amados, ainda que a nossa oração não mude a mão de Deus, ela nos muda para a mão de Deus, para nós estarmos debaixo dela. Vejam bem, nem sempre Deus vai fazer conforme nós queremos, mas nós vamos estar tão íntimos, tão maduros, que nós saberemos que a melhor resposta foi aquela que recebemos. Nem sempre a mão de Deus vai abençoar ou vai levar para aquilo que a gente quer, nem sempre.
que torna a nossa oração eficaz é a certeza de que nós não sabemos orar. Romanos 8, 26, 27, eu já estou encerrando. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração e a nossa mente, quem é que sonda o nosso coração e a nossa mente? Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, existe a vontade de Deus que é suprema, existe o Espírito Santo que intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, para nos responder os nossos questionamentos. Nós não temos direito, me perdoe, a gente pode sim se abater, é natural, se afligir, se abalar, mas nós não temos o direito de questionar a resposta de Deus. Não temos direito. Assim, quando você era pequeno, você não tinha condições de se nivelar com seu pai, continuamos assim, sem condições nenhuma de nos nivelarmos a nível de conhecimento, de entendimento, de direção com Deus. Então, o que Ele tem sempre será melhor do que o que nós temos. E muitas vezes irão coincidir, porque nós pedimos em nome de Jesus aquilo que já estava no coração de Deus. E isso vai acontecer. Agora, se não for a vontade de Deus, é não, querido. Você não é melhor que Moisés, você não é melhor que Jesus, você não é melhor que Paulo. Vão haver não nas nossas vidas. Mas, em oração, nós conhecemos a Deus, porque a gente vai gerando intimidade. Em oração, a gente se acalma. Eu não sei com vocês, mas quando alguém ora por nós, mesmo que nada daquilo seja resolvido, parece que tira um fardo, um peso de nossas costas. Você divide aquilo, meu querido, que você estava agoniado, aquilo que estava te consumindo, você divide. Você tem a certeza que você tem o coração e a sua mente guardado em oração. Você tem certeza que os planos de Deus irão se cumprir, a despeito da sua vontade. A oração é o amadurecimento da comunicação com Deus. Quanto mais eu falo com o Pai, mais maduro eu fico nessa compreensão e melhor eu entendo as respostas dele. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu vou entendendo a maneira como Deus responde, mais eu vou me tranquilizando, e todas as vezes que Ele vai me responder, eu já não vou ter tanta dúvida no meu coração, porque na mensagem existe o código. O código é a maneira pela qual a mensagem ela é decifrada, né? Então nós vamos entendendo o código de Deus, de que forma Ele tem falado comigo. Eu vou gerando intimidade. Quanto mais intimidade tenho, mais eu sei. Eu me lembro, não é o caso da minha mãe, mas eu me lembro dos meus avós e dos meus tios, falando que meus avós, se eles olhassem, a gente já sabia se podia comer o doce que estava lá na mesa ou não. Então, quanto mais intimidade com Deus a gente vai tendo, até menos perguntas nós vamos fazendo. Até algumas orações nós vamos deixando de fazer, porque elas são tão fora do plano, tão assim, inconcebíveis, que a gente vai amadurecendo, e a gente vai sendo mais assertivo, até naquilo que a gente vai pedir. Eu fico seguro, quando eu oro eu fico seguro, porque eu sei que a vontade de Deus vai se cumprir em minha vida. Deus nos responde conforme o seu plano. Por isso que quando oramos e apresentamos nossa angústia em oração, podemos obter as respostas de Deus e não a nossa. Então orar não está diretamente ligado da prerrogativa, da premissa de que eu, sendo filho, receberei todas as coisas. A oração está, para quem está maduro, é a certeza de que a resposta melhor virá através de Deus. Sempre. Que hoje nós possamos sair daqui com o entendimento que devemos orar, que devemos fazer as nossas orações, as nossas súplicas, sim, porque um cristão que não ora não é um cristão. Isso é parte da vida de um cristão, a oração. É a maneira como que ele fala com o pai. Ou você está em família e você não conversa com seu pai na sua casa. Vocês estão incomunicáveis. Então a oração é a maneira com a qual eu me comunico com o meu Criador, com o meu Salvador, com o meu
com aquele que me constituiu e que quer o melhor para mim sempre. Que nós possamos sair daqui hoje com essa convicção. Existirão sims, existirão nãos e existirão ainda não. E que tudo isso faz parte do plano de Deus, plano perfeito, maravilhoso. Não atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer em sua vida.